Fala galera, tranquilo, beleza? Meu nome é Felipe Labrada e hoje eu vou falar sobre o jogo entre Corinthians e Ponte Preta, qual o Corinthians ganhou por 5-0. Eu vou falar mais especificamente sobre os gols, os 5 gols do Corinthians, explicando-os taticamente. Começando pelo primeiro gol, o gol do Renato Augusto, primeira imagem aqui na tela, vamos lá. Primeira coisa a Ponte Preta pressionava a primeira fase de construção do Corinthians, a saída de bola do Corinthians, de uma maneira individual, portanto com encaixes. Olha ali em cima na linha que acompanha o Gil, tem um jogador pronto para subir nele até, tem um outro jogador que está em cima do João Vitor, que é o portador da bola, e tem um outro jogador que está no Duqueiroz, que é o primeiro volante para ajudar ali nessa primeira fase de construção. Esses encaixes fecham a opção de passe justamente para que o portador da bola não consiga progredir, não consiga encontrar uma opção que faça com que o time progredir. Mas a Ponte Preta marca numa estrutura de 4-3-1-2. E aqui mostra o 2 e o 1 até, os dois atacantes pressionando os zagueiros e esse 1, que é o meio-campista, pressionando o volante, para que ele não seja uma opção de passe e o Corinthians consiga progredir. Mas aí tem um problema, porque os laterais da Ponte, que são jogadores que estão sobrando nessa marcação individual, que não acontece por completo, eles não sobem nem Piton e nem Fagner. Olha aqui como eles estão circulados em vermelho, eles são opções livres, opções que conseguem dar a opção de progressão para o Corinthians. Caso a bola chegue neles, eles vão ter tempo, espaço para conseguir tirar o Corinthians lá de trás e a pressão da Ponte Preta ser quebrada, não ser bem sucedida, e assim o Corinthians sair para o jogo. A gente passa aqui para a próxima imagem até, a gente vai ver que a marcação individual persegue nos meio-campistas. Lá pelo outro lado você pode ver, aqui no Renato Augusto, que é o jogador que vem dar um apoio, que tá com a bola no momento desse print, ele também tem um jogador perseguindo ele, e o Paulinho aqui também tem um outro jogador perseguindo ele. Então essa marcação individual, só não há encaixes nos laterais. Eles são jogadores livres do Corinthians que conseguem dar essa opção de progressão. E como mostra aqui no vídeo, o Renato Augusto, que é muito inteligente, ele percebe que o Fagner é esse jogador livre, o jogador que vai fazer o Corinthians conseguir fugir desses encaixes e passar por essa primeira fase de construção dessa marcação da Ponte Preta. E ele identifica e faz um passe de primeira, até porque pode ser que caso ele recebesse ele de costas, tentasse dominar, o jogador já ia pressionar ele pode ser que perdesse a bola, ou pode ser que não tivesse tanta facilidade depois para fazer esse passe no Fagner e acabasse mantendo o Corinthians na pressão da Ponte Preta, e o Corinthians ficando preso sem conseguir progredir, devolvesse a bola para a Ponte Preta ou perdesse a bola ali mesmo, porque perder a bola ali é muito perigoso, porque você está desestruturado para se defender, você não está preparado para se defender. Já é um pouco diferente até de quando, por exemplo, a bola está no último terço, porque aí você tem dinâmicas para se defender caso perca a bola, como se recompor, como pressionar ela, que é justamente o que o Corinthians fez nesse jogo, pressionar o portador da bola, né, fazer a pressão pós-perda. Então, existem dinâmicas. Agora ali não, geralmente seu time está mais aberto, sem proteção, e o que facilita esse adversário que vai pressionar lá na frente, roubar a bola lá. Então, o Renato Augusto já identifica e faz o passe de primeira para o Fagner, ele faz com que o Corinthians consiga escapar dessa pressão da Ponte Preta, esses encaixes. Uma coisa que vale salientar é o porquê esse lateral da Ponte Preta não sobe. Ele não sobe para não deixar os zagueiros sozinhos com os atacantes do Corinthians e ali poder gerar um desequilíbrio, acabar havendo uma aproximação de um e outro e haver um 2 contra 1 ou 1 contra 1 mesmo, para não deixar o jogador em 1 contra 1 e ter cobertura. Só que isso acaba que facilita a saída de bola do Corinthians e faz com que o Corinthians consiga fazer isso bem sucedido, e a Ponte Preta não faz uma pressão lá na frente bem sucedida e fica exposta, porque você tá lá na frente, o Corinthians conseguiu sair com rapidez lá de trás, então a Ponte Preta tá exposta, certo? Nessa terceira imagem, com o Fagner já um pouco mais à frente, já conseguiu caminhar com a bola, o jogador até chegou para pressionar ele, mas aí já é tarde demais, ele já tem uma opção de passe, que é o Mosquito na entrelinha, ele vai fazer esse passe no Mosquito, e como a gente vai ver aqui nesse vídeo, o Mosquito vai arrancar e ele vai colocar a defesa da Ponte Preta para correr para trás. Esse zagueiro um dos zagueiros que corre para trás com ele, olha aqui, ele vai sair de sua posição para perseguir o Mosquito, para tentar roubar a bola do Mosquito, e ele vai conseguir desarmar o Mosquito, mas acaba que a bola sobra para o Renato Augusto.
E quando essa bola sobra para o Renato Augusto, é muito perigoso, porque ele é um jogador que finaliza muito bem de fora da área e tem um espaço ali, tem uma lacuna que está aberta, porque justamente esse zagueiro saiu da sua posição para ir atrás perseguir o Mosquito. E acaba que o funil da Ponte Preta, funil é isso daqui, fica desprotegido. Olha aqui essa imagem, como o Renato Augusto tem um espaço ali na entrada da área até onde seriam os volantes. Isso é porque a Ponte Preta está desestruturada para se defender em um bloco mais baixo e ocupar certos espaços. Ela está desestruturada e vai ceder esse espaço na frente. E também vai ceder um espaço ali próximo onde o Paulinho está, onde eu fiz essa risca vermelha, pro chute do Renato Augusto entrar. Não vai ter nenhuma barreira, não vai ter nenhum jogador que vai conseguir colocar o corpo à frente da bola e impedir que essa finalização chegue no gol. Isso daí vai ser primordial para que o Renato Augusto consiga finalizar e abrir o placar. Olha aqui, a bola vai passar justamente nesse espaço onde o zagueiro da Ponte Preta saiu, desestruturou a última linha da Ponte Preta e que o Renato Augusto vai poder finalizar. Somente para mostrar como essa marcação-pressão da Ponte Preta na primeira fase de construção do Corinthians era dessa maneira mesmo, com encaixes individuais, deixando o lateral liberto. E num 4-3-1-2, esse outro lance aqui, em seguida do gol, a Ponte Preta ainda não inibiu, não obstruiu o Fagner como uma opção de passe, e o Fagner agora já é uma opção de passe do próprio Cássio, que identifica ele livre, faz o lançamento nele, ele consegue carregar a bola, vai encontrar o passe do Mosquito, só que acaba que o Mosquito volta e daí ele volta também e começa a rodar a bola. Mas aí mostrando mesmo que a Ponte Preta acabava deixando o Fagner livre, o Corinthians conseguia identificar e sair lá de trás, e a pressão na saída de bola da Ponte Preta não era bem sucedida, não era da maneira que a Ponte Preta queria, porque a Ponte Preta acabava ficando desprotegida e não roubava a bola lá na frente ou fazia o Corinthians devolver a bola para ela e possibilitar que ela dominasse o jogo. Porque quando faz a pressão na primeira fase de construção do seu adversário, você quer duas coisas. A primeira é que você não quer permitir que o seu adversário progrida. Por isso você fecha as opções de passe do portador da bola e pressiona ele, para que ele não consiga encontrar alguém, para que eles consigam sair lá de trás e daí consiga ter a primeira fase de construção bem sucedida, depois a segunda e chegar lá no último terço e consequentemente finalizar. Então você quer prender ele lá atrás e fazer com que ele te devolva a bola e permita que você domine ele, porque quando ele te devolver a bola, você vai ter a manutenção na posse de bola, como ele vai devolver com um chutão, justamente porque ele não vai ter opção a não ser perder a bola ou utilizar de um drible ali, o que é muito arriscado se estiver muito próximo do gol, e muitos jogadores não fazem, e às vezes até fazem e acabam perdendo a bola ali e sofrendo gol. Então o seu adversário vai devolver a bola para você e você vai conseguir dominar ele e controlar o jogo, e o seu adversário sendo controlado por você. E sobre você impedir esse processo de progressão do seu adversário, você está atrapalhando ele chegar lá no terço final já. Está atrapalhando com que ele chegue no seu gol. Porque no futebol você tem que passar pela primeira fase de construção para chegar na segunda, para chegar na terceira. Então você vai atrapalhar isso e vai ter influência que seu adversário perca a bola e não consiga chegar lá na frente para marcar um gol contra você. Então é muito importante fazer essa pressão para você impedir com que o seu adversário te agrida mais próximo do seu gol, porque ali já é um momento defensivo. Pressionar lá na frente já é um momento defensivo, só que está muito longe do seu gol, então você está muito mais protegido. Pode ser que se o seu adversário tiver sucesso, como o Corinthians teve ali, aí sim você vai ficar desprotegido, mas ali como está tudo muito longe do seu gol, você ainda está protegido. E a outra é você roubar a bola lá na frente. Como eu já disse, o seu adversário vai estar desestruturado lá atrás, porque o time vai estar mais aberto, vai estar com mais amplitude, então a ocupação de espaços não vai ser a mesma no momento de organização defensiva. Então, logicamente, o time vai ceder espaço a partir do momento que perder a bola e vai perder a bola próximo ao gol, o que já vai encurtar um caminho muito grande, porque, por exemplo, quando ele está marcando em bloco baixo, além dele estar ocupando os espaços, tem muitos jogadores ali e ele já não vai ter. E vai estar muito próximo do gol. Você vai ter que chegar próximo do gol caso você esteja em uma organização ofensiva e seu adversário numa defensiva. Então, tem esses fatores que fazem com que os times desejam pressionar lá na frente e recuperar a bola lá. Bom, agora passando para o segundo gol, o gol do Paulinho com assistência do Fagner. Aqui está a imagem já, a primeira imagem desse gol.
Vamos lá, primeira coisa que tem que saber é que a Ponte Preta não marca com uma linha de 5. A Ponte Preta marcava no 4-4-2. Então, essa linha de 5 aqui está momentânea porque aconteceu um negócio que eu vou falar. Mas antes, falar sobre o Fagner, ser o jogador que dá amplitude, vai dar profundidade aqui no lado do campo. Acompanha essa seta que eu fiz nele, ele vai atacar esse espaço sozinho, livre, porque o Mosquito tá por dentro, o Mosquito que é o ponto, ele vai entrar, isso daí é uma dinâmica que o Corinthians utilizou durante o jogo todo, e 3 gols do Corinthians acontecem com isso, em paralelo, né? Ali também participando, esse ponto aqui tá por dentro, o lateral trazendo amplitude. O Fagner participa bem ofensivamente, dá 2 assistências, o Mantuan que entrou no lugar dele, inclusive, também marca um gol, então mostra como o lateral do Corinthians, o direito, teve um poder ofensivo muito grande. Mas então, daí faz com que não tenha essa ocupação de espaço lateral a Ponte Preta. Mas falando sobre essa linha de 5 que acontece, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores nessa última linha, acontece porque o Piton desce muito. O Piton traz uma profundidade e atrai o jogador da linha de 4 da Ponte Preta com ele, para justamente ele fazer essa proteção aqui e não dar espaço no corredor lateral para o Piton. Quando isso acontece, diminui os jogadores nessa linha de 4 do Corinthians, nessa linha de 4 da Ponte Preta do meio de campo. E aí há um desbalanceamento, porque a ocupação de espaço pelo corredor direito não acontece, não tem como acontecer, porque essa linha encurta, e olha esse jogador, esse 3, que está marcado como 3, na verdade, né? Aqui nessa linha do meio de campo. Acaba que ele tá indo subir no Paulinho. Ele tá deixando, ele tá saindo do lado esquerdo da Ponte Preta para ir no Paulinho, porque essa linha foi encurtada, já que esse jogador saiu. E aí não há essa ocupação de espaço no corredor, não há ninguém para chegar no fundo com o Fagner. Pode até falar daí que foi um erro desse outro jogador da Ponte Preta que está atrás do Fagner, que acabou que não acompanhou o Fagner e não contribuiu para o time nesse momento defensivo. Não era uma obrigação dele, mas é uma percepção que o jogador pode ter, porque ele viu que o Fagner estava atacando, e aqui ainda não foi o passe do Renato Augusto que entrou. O Renato Augusto vai tocar no Paulinho, o Paulinho vai fazer um apoio frontal para o Cantígio, que vai fazer esse passe em profundidade para o Fagner. Então esse jogador teria tido tempo de acompanhar o Fagner, mas acontece que ele opta por ficar na dele, depois ele começa a correr até, depois que já não adianta muito. Passando para a próxima imagem aqui, segunda imagem, a gente vai olhar, o Paulinho ele fez o passe, já fez o apoio frontal para o Cantígio e entrou na entrelinha. O Cantígio vai fazer o passe no ponto futuro, na profundidade, para o Fagner nesse espaço. Olha ali, eu fiz um retângulo branco que está parecendo um quadrado, né? Porque a imagem não fica completa, a tela não permite, né? A câmera do jogo não permite que fique completo, mas o Fagner está nesse espaço aqui, muito grande inclusive, ele está em condição legal, não está impedido. E aqui a Ponte Preta está nessa linha de 5, esse jogador, ele ficou mesmo no Piton, ele não largou o Piton, tá aqui, então acabou que ficou uma linha de 5, a última linha da Ponte Preta, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, mas essa linha de 5 da Ponte Preta está muito compacta, está muito fechada, não bem distribuída, com os alas, né, que seriam os alas do jogador que está aqui no Mosquito, o jogador que está aqui no Piton, mais abertos para ocupar o lado do campo. O do Piton até que tá, né, mas acontece que o outro não tá para obstruir esse corredor do Fagner. E quando o Fagner receber a bola, ele vai subir no Fagner, mas aí já vai ser tarde demais, porque o Fagner tem muito espaço e tempo, que é justamente o fator vital do futebol. Ter espaço e tempo é o que as equipes mais procuram, porque com espaço e tempo você tem tempo para executar a sua ação, a ação que você deseja, sem ninguém te obstruir. Então acontece que o Fagner tem isso e ele vai conseguir encontrar o passe para o Paulinho no meio da área. Aqui, ó, já nessa próxima imagem a gente pode olhar, o jogador ele já se desgruda do Mosquito e vai subir no Fagner para pressionar ele, tentar encurtar o espaço dele e o tempo. Só que aí já não adianta mais, o Fagner já conseguiu dominar a bola, já identificou o Paulinho entrando na área, sendo uma opção de passe para finalizar a jogada. Enquanto isso, também vale destacar o Roger Guedes, que não faz um bom jogo, não está numa boa fase, mas vale destacar que ele ajuda a empurrar a linha defensiva, a última linha da Ponte Preta para frente, justamente para que o Paulinho tenha esse espaço para finalizar, porque caso ela ficasse estática, a bola não conseguiria entrar no Paulinho, alguém iria obstruir a passagem da bola e ela não ia chegar no Paulinho. Então ele é importante, apesar de que também a Ponte Preta, ela por estar fazendo uma marcação mais zonal e não individual, como faz lá na frente, nesse momento que está
marcando em um bloco baixo, um bloco médio, ela acompanharia o curso da bola. Mas é importante que o Roger Guedes também ajude a empurrar a linha defensiva para gerar esse espaço para o Paulinho conseguir finalizar. O Paulinho vai estar aqui na entrelinha, no espaço entre a última linha, a linha de defesa dos zagueiros, dos laterais, e as linhas dos meio-campistas. Ele vai conseguir receber a bola. Acompanha aqui, né, como nessa linha azul, o Paulinho ali como uma opção. E aqui a próxima já é a bola chegando nele, finalizando. Um jogador até tenta chegar nele para obstruir, mas ele já tá muito atrás do Paulinho, ele não vai conseguir fazer essa obstrução na finalização. Isso é uma vantagem posicional. E acontece que o Paulinho finaliza e marca o gol para o Corinthians. Olha aqui, eu vou pôr até o vídeo. O jogador vai pressionar o Fagner. Ele não vai conseguir chegar a tempo para encurtar o espaço do Fagner e fazer com que ele não consiga encontrar o Paulinho para ser uma opção de passe. E o Corinthians faz o gol 2-0 para o Corinthians. Agora sobre o terceiro gol do Corinthians. É um gol de contra-ataque e eu vou falar sobre. Bom, primeira coisa é que a Ponte Preta está numa organização ofensiva, portanto, e está numa segunda fase de construção ainda, que é ali na zona do meio de campo, né? Bem do meio de campo mesmo. Então o time está despreparado para se defender. O time está desestruturado, está tentando construir e não está preparado para se defender caso aconteça alguma coisa. Ainda mais aqui a Ponte Preta, que não está compacta. Os zagueiros não estão próximos do centro de jogo, da onde a bola está. Então eles não vão conseguir fazer a pressão pós-perda. E quando você está numa situação de que o seu time está em bloco alto, uma pressão pós-perda é muito interessante, porque a pressão pós-perda, o que ela é? É você pressionar o portador da bola a partir do momento que você perde a bola. Então, você vai tentar obstruir um contra-ataque que ele vai gerar. E você vai matar logo a jogada e fazer com que ele não consiga gerar esse contra-ataque. Caso dê errado, você vai ficar bem exposto, mas caso dê certo, você vai conseguir recuperar a posse da bola, ou mesmo você pode acabar jogando a bola para fora, mas o seu adversário não vai conseguir gerar um contra-ataque e você não vai ser contra-atacado. Então já deu para entender que a Ponte Preta está exposta para o contra-ataque do Corinthians, cedendo espaço, porque está no momento de organização ofensiva, segunda fase de construção, tem mais jogadores à frente da linha da bola do que jogadores atrás para ocupar os espaços e não permitir que o Corinthians consiga explorá-los. E aqui é o que acontece, o William vai conseguir receber a bola ali após a obstrução da linha de passe do Cantillo, né? Desse desvio do Cantillo, a bola vai sobrar no pé do William. O William vai iniciar o contra-ataque, a transição ofensiva rápida, e a Ponte Preta tem que se defender. Tem um jogador da Ponte Preta que ele começa a correr para trás para ocupar o espaço no corredor. Ele não faz a pressão pós-perda no William, então ele não tenta obstruir esse contra-ataque do William. Esse jogador tenta temporizar, correr para trás para ocupar um espaço, para que os meias, você vai ver, os meias perseguem o William, e eles vão atrás do William para tentar roubar essa bola ou mesmo fazer uma falta e matar esse contra-ataque, não permitir que o William consiga explorar esse espaço que tem na Ponte Preta. Até aí não é um grande problema, porque é uma dinâmica, é algo que você pode se fazer quando você é contra-atacado. Mas o problema é que o quê? O William teve espaço para cortar para o meio. Olha aqui, ele consegue cortar para o meio, ele consegue levar a bola para o meio, e aí ele consegue encontrar o Mosquito passando ali num grande espaço que tem nesse bloco da Ponte Preta, consegue encontrar esse passe e sair na cara do goleiro e dar uma cavadinha muito bonita. O que deveria ter acontecido é esse jogador da Ponte Preta, um dos zagueiros, ter fechado esse meio do William e ter feito ele ter que ir para o corredor, porque senão ele não teria como fazer uma opção de passe, não teria como driblar ele, ou driblaria para trás, e isso não aconteceu. Então ele conseguiu ir para o meio e ter bola descoberta, que é não ter nenhuma pressão em cima da bola, e conseguir encontrar uma opção de passe passando ali, correndo nesse espaço que a Ponte Preta acaba por ceder. Agora sobre o quarto gol do Corinthians, o gol do Watson, com outra assistência do Fagner, e de novo o Fagner vai aparecer na amplitude, e o ponta vai aparecer mais pelo meio, né? Não pelo meio, mas entrando um pouco mais e deixando a amplitude para o lateral. Vamos olhar aqui, esse lance começa com o Corinthians rotacionando a bola, né? Girando a bola lá para trás e atraindo a Ponte Preta, que estava marcando em um bloco médio. Então ele atrai a Ponte Preta, gerando um pouco de descompactação, justamente para a bola conseguir, para o Corinthians conseguir progredir, encontrar mais espaço e a bola chegar lá no Fagner. Olha como o Fagner consegue também chegar livre lá, porque o jogador não acompanha ele
justamente porque a bola tá lá atrás, ele meio que ficou atraído pela bola e não percebeu o Fagner passando nas costas dele. O Corinthians trouxe a Ponte Preta um pouquinho mais para frente, justamente para ter um espaço gerar uma descompactação. Aqui, vindo para a imagem, a gente vai ver o Cantígio conseguindo encontrar a opção de passe para o Fagner, esse jogador muito longe. E aqui o interessante, a gente vai ver essa linha da Ponte Preta. Essa linha ela já está desorganizada, porque o Adson, ele vai conseguir atrair o lateral esquerdo da Ponte para trás. Então a linha de impedimento da Ponte já está errada, certo? E o Adson vai ser o jogador que vai dar profundidade. Então ele está atraindo esse jogador e depois ele vai receber do Fagner a bola, vou até mostrar. Enquanto isso, o Paulinho fixou o zagueiro da Ponte Preta. Olha como esse zagueiro da Ponte Preta, entre todos da última linha, ele é o que está mais à frente. O Paulinho fixou ele e isso vai permitir com que ele não consiga chegar a tempo para cobrir a saída do lateral no Fagner. A gente vai olhar aqui na próxima imagem, ó. O lateral vai subir em cima do Fagner e então ele vai largar o Adson. E esse jogador, esse zagueiro que estava em cima do Paulinho ali, que o Paulinho fixou ele, prendeu a atenção dele, ele vai estar muito para trás para conseguir acompanhar a corrida do Adson. E aí não vai ter o que ele fazer para conseguir controlar essa bola que vai entrar na profundidade, para ele conseguir controlar a profundidade, e o Adson vai conseguir receber a bola lá na frente. O passe do Fagner vai sair aqui nessa linha azul, e o Adson vai conseguir receber lá na frente. Aqui a gente pode falar que gerou uma situação de 2 contra 1 isso. Essa fixação do Paulinho, do zagueiro, gerou uma situação de 2 contra 1, porque o Fagner trouxe a amplitude lá pelo lado e o Adson a profundidade aqui. O lateral subiu no Fagner e o Adson ficou livre para receber a bola. Então 2 contra 1, teve como haver duas opções do Corinthians, 2 jogadores do Corinthians contra somente um da Ponte Preta. Isso é gerar uma superioridade, o que é muito importante também. Além de espaço, tempo, superioridade é algo essencial também para que você consiga progredir, você consiga gerar oportunidades. E vale destacar de novo, eu falei sobre o Fagner ter levado esse lateral para trás, isso faz com que ele não entre em impedimento, porque esse lateral ele sempre vai estar à frente, ele vai estar para trás, na verdade, né? Porque aqui ele está correndo para trás, a linha defensiva da Ponte, ele sempre vai estar mais para trás que seus companheiros e dando condição para o Adson, que está à frente dos outros, e os outros não vão conseguir acompanhar ele na corrida, tá? Ele está à frente desses outros zagueiros, e esse lateral vai dar a opção, vai dar a possibilidade que ele não esteja impedido. E aí ele vai conseguir receber a bola, como eu vou pôr no vídeo, ele vai receber a bola lá na frente do Fagner, um passe em profundidade no ponto futuro, e vai chegar finalizando e fazendo o 4º gol do Corinthians. Bom, agora aqui no 5º gol do Corinthians, o gol do Mantuan com a assistência do Adson. O Adson vai dar uma bela assistência, fazendo um passe pela janela. Ele é um jogador que consegue encontrar umas opções de passe legais. Ele é um bom jogador, esse menino do Corinthians. Vamos lá, primeira imagem aqui. O Cantígio vai fazer a inversão no Mantuan, que tá dando amplitude. O Adson, que é o ponta, ele vai estar por dentro novamente. E ele vai atrair esse lateral esquerdo, né? Esse lateral esquerdo vai estar com ele por dentro, o que vai ceder o espaço para o Mantuan ali na ponta. Vai fazer com que o Mantuan tenha um espaço para conseguir dominar a bola e não seja pressionado logo quando a bola já chegar. E outra coisa interessante é o Cantígio novamente aparecendo. Ele foi muito importante para o Corinthians nesse momento de construção. Ele participa do 2º gol, ele também participa do último gol que eu mostrei, né? Do 4º gol. Mais para trás, mas ele que encontra esse passe no Fagner, que é importante. Então ele nesse momento de construção foi extremamente importante, um dos grandes jogadores do Corinthians no jogo, podemos falar assim até, nessa fase ofensiva. Então a bola ele vai fazer no Mantuan, e esse lateral esquerdo, que está mais para dentro acompanhando o Adson, ele vai subir. Mas dessa vez, diferente do último gol, do 4º gol, não vai ter gerado uma superioridade. Por quê? Porque esse jogador que está aqui, nessa linha de 4 da Ponte no meio, ele vai acompanhar esse risco que eu fiz, né? Essa linha que eu fiz vermelha, e ele vai recompor e ocupar esse espaço para que o Adson não consiga atacar a profundidade. Então não vai ser igual ao último gol, que o lateral vai dar um passe na profundidade para o Adson e o Adson vai sair cara a cara goleiro para finalizar. Não vai acontecer isso, porque esse cara ele ocupa esse espaço que foi gerado pela saída do lateral esquerdo para ir pressionar o lateral direito do Corinthians, que está na amplitude, está bem aberto e espaçando a defesa adversária. Então a gente vai olhar aqui e olha que
essa forma geométrica amarela, ela representa que agora tem um 2 contra 2 ali, não é um 2 contra 1 como aconteceu na última vez. Aqui, se a gente olhar onde está o Watson e esse outro jogador que recompôs, ocupou o espaço do lateral que saiu, no outro gol a gente pode fazer a semelhança de que o Mantuan daria um passe na profundidade aqui para o Watson e daí ele sairia de frente para o goleiro finalizar, mas aqui não acontece isso. O Mantuan ele até não consegue ganhar a profundidade aqui nesse momento e o Watson vai aparecer, dar uma opção, dar um apoio, dar uma opção de passe para ele, para que ele não acabe perdendo a bola, esse jogador pressione ele ou ele tem que ficar no 1 contra 1. Então vai acontecer isso, o Watson vai dar essa opção de passe. A gente pode olhar aqui, nesse momento o Mantuan ele vai passar pelas costas desse marcador dele, atacando a profundidade, justamente para receber lá na frente o passe que o Watson vai encontrar entre esses dois jogadores e deixar o Mantuan na cara do gol. Não na cara do gol necessariamente, mas próximo, numa situação boa de finalizar, sem nenhuma obstrução na frente dele. O jogador começou a correr atrás, o Mantuan já tinha partido na corrida, daí o outro jogador, o lateral esquerdo da ponte, começou a correr, então ele tem uma vantagem cinética, porque ele saiu antes, partiu antes, e daí ele vai conseguir finalizar sem nenhuma obstrução, marcar o 5º gol do Corinthians. E gols como esses 5 evidenciam como é importante ter jogadores inteligentes, jogadores que tenham uma boa compreensão tática e saibam administrar, gerar espaços, porque o futebol é um coletivo, todo mundo já sabe isso, mas é um coletivo que tem que beneficiar os outros jogadores do seu time. Você tem que fazer movimentações em prol de alguém que vai participar da construção da jogada, de alguém que vai participar da criação da jogada, de alguém que vai finalizar a jogada que foi construída, criada. Então, você tem que ter jogadores inteligentes para que sempre beneficie o jogador que vai receber a bola, o portador da bola no momento, e assim o seu time conseguir progredir, criar e finalizar bem. Não adianta ter apenas um grande jogador e ele ter que dividir time com vários jogadores que não tenham uma boa compreensão tática e não consigam beneficiar o futebol dele, porque o futebol dele vai ser potencializado caso ele tenha jogadores que ajudem ele a gerar espaço, porque, como eu sempre falo, espaço é o grande ponto do futebol, né? É o que todo mundo quer, é o que todo mundo procura. Então não adianta só ter um grande jogador e colocar ele para jogar com outros que não têm uma boa compreensão de jogo, não consigam oferecer dinâmicas para contribuir para o futebol dele ser potencializado. Mas então é isso, valeu, falou e até mais. Caso tenha gostado, se inscreva no canal.